Os antidepressivos são medicamentos que são usados por uma série de condições na prática médica, tá? E que na maior parte das vezes são muito bem tolerados, as pessoas que tomam não têm efeito colateral nenhum, mas uma parcela das pessoas pode sim ter efeitos colaterais, que muitas vezes são transitórios, passageiros, mas outras podem trazer algum impacto sim na qualidade de vida das pessoas. E é sobre isso que eu quero conversar nesse vídeo, nessa conversa com você. Meu nome é Vitor Cavenaghi, eu sou psiquiatra, tenho um viés, portanto, da psiquiatria para estar conversando com vocês sobre os antidepressivos, mas como eu já adiantei para vocês, os antidepressivos são usados por uma série de condições médicas, tá? Ejaculação precoce, compulsão alimentar, tá? E mesmo dentro da psiquiatria, transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, a própria depressão, tá? Então tem uma série de usos. E as moléculas de gerações mais novas, que foram surgindo a partir do final da década de 80, início da década de 90, elas costumam ser muitíssimo bem toleradas, tá? A maior parte das pessoas que precisa tomar por alguma condição médica não tem efeitos, não costuma relatar efeitos colaterais. Mas uma parcela, sim, pode ter alguns efeitos colaterais que são relativamente comuns, tá? E que na maior parte das vezes tende a ser transitório. E muitas pessoas, quando tem algum tipo de efeito colateral desse tipo, às vezes por uma indicação errada, por não estar bem orientado, acaba até interrompendo o tratamento sem dar o tempo adequado para o organismo se adaptar e eventualmente esse efeito colateral ele ir diminuindo ou até desaparecer. Então, se te foi prescrito alguma dessas medicações para alguma condição médica e você está com algum efeito colateral, conversa com o teu médico para saber a melhor conduta, a melhor relação a ser tomada, né, em relação a isso. Não saia tomando atitudes intempestivas, né, e por conta própria. Então, essa é a primeira recomendação que eu deixo para você. De uma forma geral, o que a gente pode observar de efeitos colaterais mais comuns? Boa parte deles estão relacionados ao trato gastrointestinal, tá? Pode começar desde uma boca seca, tá? Náusea ou eventualmente vômito. Tá? Algumas pessoas podem ter algum desconforto na região do estômago também. O intestino pode ficar mais acelerado, né? Com as fezes um pouco mais pastosas ou eventualmente líquidas, ou eventualmente constipação. Tá? Isso também pode ser observado. Isso relacionado ao trato gastrointestinal. Como eu falei, maior parte das vezes que isso acontece, isso tende a ser transitório. Tá bom? Que outros efeitos colaterais que a gente pode ver? Dor de cabeça não é um efeito colateral tão incomum assim, também transitório, como eu falei para vocês. Ansiedade, lá no começo a gente estava falando que a ansiedade o antidepressivo pode ser um tratamento para quadros de ansiedade. E você está me falando agora, Vitor, que o antidepressivo pode dar ansiedade também? Pode dar ansiedade, principalmente no começo do tratamento. A ansiedade pode até ficar um pouquinho pior, às vezes até significativamente pior nas pessoas que têm quadros de ansiedade, ou eventualmente até quem não tem quadro de ansiedade pode ficar mais ansioso, mais preocupado, com alguma inquietude no começo do tratamento. Tá? Também, como disse, a maioria das vezes isso é transitório. Sonolência diurna ou eventualmente insônia também é algo que pode acontecer no início do tratamento. Fadiga, cansaço, sensação de ressaca também é um possível efeito colateral que não é incomum da gente estar observando, tá? Outro efeito colateral relativamente comum e que gera uma preocupação tanto em nós médicos quanto nos pacientes também pode ser uma redução na libido ou no desejo sexual, tá bom? Em linhas gerais, esses são os principais efeitos colaterais os mais comuns que a gente vê. Como
já adiantei para você, não são todas as pessoas que vão ter esses efeitos colaterais. Na maior parte das pessoas que tem, são esses que a gente costuma ver, tá? Como adiantei para vocês também, a maior parte deles é transitório, tá? E os medicamentos de nova geração, tá? Final da década de 80 e início da década de 90, tendem a ser muito bem tolerados, e a pessoa faz o tratamento de maneira que a medicação passa quase desapercebida. Tá? Então, se você está em algum tratamento, tem algum desses efeitos colaterais, conversa com o teu médico. Se te for indicado algum tratamento que envolva antidepressivo, você está com medo de ter efeito colateral, tá? Não se preocupa, se foi indicado por um médico, se foi prescrito, em geral é isso que a gente observa. Eu estou sendo bem franco contigo, tá? E se eventualmente você ainda tem alguma dúvida antes de iniciar um tratamento, está com algum receio, não deixa de apontar isso para o teu médico, não vai contar para ele que você está tomando e não está tomando, porque aí o maior prejudicado acaba sendo você mesmo, tá? Então seja franco, seja honesto com o teu médico para que vocês possam juntos fazerem uma dupla aí em prol da tua saúde, pensando o melhor para você, tá bom? Agradeço por mais essa conversa que a gente teve, foi muito bacana o papo, e se tiver alguma dúvida, escreva, a gente vai conversando sobre esse e outros temas relacionados à psiquiatria e à saúde mental, tá? Abraço grande aí para você e até a próxima.